Senhoras e senhores, muito boa tarde. A EMTU São Paulo, empresa metropolitana de transportes urbanos, tem a honra de recebê-los para a presente audiência da variante Sumaré-Hortolândia do corredor metropolitano vereador Biléu Soares, aberta a qualquer pessoa ou entidade interessada com o objetivo de dar conhecimento, informar e esclarecer a opinião pública. Peço a gentileza a todos que mantenham seus celulares e aparelhos de comunicação a partir deste momento em condição silenciosa. Informamos que esta audiência está sendo integralmente gravada em áudio e vídeo e seu conteúdo será anexado ao projeto e também disponibilizado no site da EMTU. Paralelo a isso, informamos que esta audiência tem transmissão ao vivo pelo site da Câmara Municipal de Hortolândia no endereço www.cmh.sp.gov.br. O corredor metropolitano vereador Biléu Soares, que já está em obras em várias cidades da região metropolitana de Campinas, vai reestruturar o sistema de transporte público, priorizando o tráfego do transporte de média capacidade, incluindo terminais de passageiros, pontos de parada cobertos, vários e integração das linhas de ônibus intermunicipais e municipais. Registro dos interessados. Todos os interessados em participar da audiência pública terão acesso livre ao local do evento, devendo registrar sua presença mediante o preenchimento de lista de presença disponível na entrada do auditório, com a indicação de nome, cargo, instituição, e-mail e cidade que representa. Vamos, neste momento, compor a mesa diretora e convidados para tomar os seus lugares. Para a composição da mesa, temos a honra e a satisfação de convidar o excelentíssimo senhor Antônio Meira, prefeito do município de Hortolândia. Representando esta Casa de Leis, convidamos o vereador Gervásio. Convidamos para a composição da extensão das mesas destinadas aos vereadores, os vereadores aqui presentes. Vereador Adailton Sá. Vereador Valdeci de Jesus. E o vereador Ananias. E para a mesa de honra, convidamos o anfitrião desta audiência, o presidente da EMTU, o senhor Dr. Joaquim Lopes. As autoridades podem sentar-se, por gentileza. Uma vez composta a mesa diretora, informamos que o Dr. Joaquim Lopes que fará a apresentação do projeto. A partir do início da exposição do Dr. Joaquim Lopes até o encerramento da apresentação, os participantes poderão entregar por escrito questões a serem respondidas pelos membros da mesa diretora ou registro de eventuais sugestões. Se necessitarem de mais formulários, por gentileza, ergam as mãos que encaminharemos. Não serão aceitas questões sem a identificação de seu autor. As questões serão lidas e respondidas ao público por pessoa indicada pela mesa diretora. Não serão admitidas manifestações orais. As perguntas com teor semelhante serão agrupadas e respondidas de forma única. Se houver excesso de questões formuladas, tendo em vista a necessidade de se observar o horário previsto para o término da audiência, as respostas às questões não respondidas oralmente aos interessados serão encaminhadas em até 20 dias ao endereço eletrônico de e-mail indicado no formulário. Lembrando que todas as perguntas e suas respectivas respostas serão integralmente transcritas e serão disponibilizadas no site da EMTU no endereço www.emtu.sp.gov.br em link específico para a audiência. O encerramento da audiência pública será efetuado pela mesa diretora ou por qualquer de seus membros às 17 horas, podendo, no entanto, ser antecipado se respondidas todas as questões ou não houver mais questionamentos a serem formulados. Teremos início, então, aos pronunciamentos. Para a sua saudação, anunciamos a palavra do presidente da EMTU, Dr. Joaquim Lopes.
Boa tarde a todos e a todas. Em particular aqui queria cumprimentar o prefeito Antônio Meira, né, nosso anfitrião hoje aqui nesse evento, os vereadores Adailton, o Ananias, o vereador Valdecir, o vereador Gervásio, né? Em nome deles, agradecer aqui a gentileza em ceder para a gente o espaço, né, para estar realizando esse evento aqui hoje. Cumprimentar também aqui o Sérgio Souza, né, em nome dele, cumprimentar aqui todos os secretários aqui da cidade de Hortolândia, né, que são os nossos parceiros aí e contribuindo aí com o nosso projeto. O José Carlos Alves, secretário também de Planejamento da cidade de Sumaré, né? Em nome dele, também cumprimentar aí todos os secretários de Sumaré presentes aí, né? Tem aqui também de Valinhos o secretário, o diretor de transportes, né? Representando a cidade de Valinhos, o Aparecido Serafim. Meus amigos, hoje é um dia bastante importante. Fazer aqui a audiência pública, apresentar para vocês, há algum tempo já de estudo, de um projeto de infraestrutura bastante importante aqui para a nossa região, né? Hortolândia, nós estamos aqui na região noroeste da região metropolitana de Campinas, dos 20 municípios que a gente tem aqui, né? Esses 7 aqui é o que tem, do ponto de vista da mobilidade, a maior expressão, né? 75% de todos os deslocamentos entre cidades, eles acontecem nesses 7 municípios aqui, né? Começamos lá em Santa Bárbara, Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Montemor e Campinas, né? Nessa região aqui, já há muito tempo a gente já vem discutindo e vem trabalhando a questão da mobilidade, não é? Eu não vou me estender muito aqui. Na própria apresentação, né, tem alguns dados e bastantes indicadores, né, que a gente vai apresentar para vocês, né? E de certa forma, a gente vai depois aí apresentar e vocês vão poder aí se manifestar, como disse aí o orador. Então, por hora aqui, é só lhes desejar aqui as boas-vindas e agradecer pela presença, não é? Porque esse aqui é um momento bastante importante, não é? Que é uma exigência legal, não é? Toda vez que você tem um empreendimento, você tem que dar a conhecer a sociedade, ouvir, não é? Recolher as contribuições, antes que a gente possa prosseguir aí em outras audiências. Depois, aí, essa daqui é a audiência pública do empreendimento. Está lá na lei, toda vez que você pretende contratar, né, alguma obra, algum serviço acima lá dos 150 milhões, né, você tem que dar a conhecer para a sociedade do que é que se trata, como é que você está pensando e tal. Sem prejuízo, né, depois das outras audiências que virão, né, as que a gente chama aí na fase do licenciamento, que são as audiências ambientais, né. Então, muito obrigado pela presença. Eu já passo aqui para devolvo aqui o microfone para o nosso, né. Obrigado, doutor. Nossos agradecimentos ao doutor Joaquim Lopes, presidente da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos. Ouviremos agora as palavras do vereador Gervásio, que falará representando a Câmara de Vereadores. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar o presidente da MTU, Joaquim, e queria deixar que essa Casa de Leis está disponível quando precisar audiência pública, precisar algumas reuniões de trabalho a respeito da nossa cidade e região. E queria cumprimentar o nosso prefeito Meira, em nome de Meira, cumprimentar todo o servidor público da cidade de Hortolândia, queria cumprimentar o vereador Ananias, companheiro desta casa, o vereador Dailton Sá, o vereador Valdecir de Jesus, todos companheiros,
Em nome do presidente da MTU, queria cumprimentar todos os funcionários da MTU, diretores, gerentes que estão aqui acompanhando essa audiência pública. Queria cumprimentar também secretários, diretores da cidade de Sumaré, que está aqui acompanhando também, que é uma audiência pública muito importante para as duas cidades, que hoje está se discutindo o corredor metropolitano da variante Sumaré-Hortolândia. Seria a ligação das duas cidades. E cumprimentar todos os moradores que vieram aqui hoje participar. Isso é muito importante para nós da cidade de Hortolândia. E essa Casa de Lei agradece a cada um de vocês por estar aqui hoje participando dessa audiência pública. Presidente, eu agradeço, em nome da Câmara Municipal, o trabalho que a MTU vem fazendo para desenvolver esse corredor metropolitano. Eu acredito que a nossa cidade vai se resolver todos os problemas que nós temos de transporte público, inclusive o intermunicipal. Então, mais uma vez, deixar esse agradecimento em nome da Câmara Municipal. E uma boa tarde a todos e fica com Deus. Nossos agradecimentos ao vereador Gervásio. Ouviremos agora as palavras do excelentíssimo senhor Antônio Meira, prefeito de Hortolândia. Boa tarde a todas e a todos. Faço aqui uma saudação muito especial ao Joaquim Lopes, presidente da MTU, parceiro neste projeto. E temos na cidade de Hortolândia, Joaquim, na sua pessoa, um cidadão hortolandense por tudo que já fez pela nossa cidade, em especial ao corredor metropolitano, uma parte da obra que iniciou aqui na cidade de Hortolândia. Também uma saudação especial ao Antônio César, advogado da MTU, e em nome do Antônio César faço aqui uma saudação especial a todos os técnicos da MTU, que nos dá a honra e o prazer da participação desta audiência pública. Também ao Edson, que é o gerente regional da MTU. Muito obrigado, Edson, pela sua participação. E uma saudação também especial ao José Carlos, secretário na cidade vizinha de Sumaré, que representa aqui a nossa querida prefeita Cristina Carrara. A obra do corredor metropolitano noroeste, eu tive a oportunidade de tomar conhecimento dela e poder acompanhar no início da administração do ex-prefeito Ângelo Perugini, no ano de 2005. Um projeto que, na cabeça de muitos, parecia apenas um sonho. Mas aqui na cidade de Hortolândia, logo começamos a debater as reuniões com a MTU, e o Joaquim foi o grande maestro que ajudou nos convencer da importância do corredor metropolitano. E sem titubear, o prefeito Ângelo Perugini abraçou a ideia, acreditou no projeto, e para a nossa felicidade e a felicidade da cidade de Hortolândia e de toda a população, as obras do corredor metropolitano iniciou-se pela nossa cidade, a cidade de Hortolândia, que contemplou principalmente o terminal rodoviário, que é importante para a nossa cidade, e a Avenida Olívio Francischini, que hoje, ao olhar o movimento que temos de veículos circulando na nossa cidade, se não tivéssemos, ainda que parcial, ainda que não esteja fazendo a função do corredor metropolitano, mas para a cidade de Hortolândia, a parte desta obra, Joaquim, foi importantíssima. Talvez, se não tivéssemos a Olívio Francischini na condição que temos hoje, a nossa cidade estaria um caos no que tange à mobilidade urbana. E a mobilidade urbana na nossa cidade representa mote principal do nosso governo, que é preparar a cidade para o futuro. E um futuro que esperamos ser promissor. À medida em que Hortolândia, a nossa cidade, vem crescendo,
A população que aumentou nos últimos 23 anos de 90 mil para 212 que temos hoje, certamente daqui a 20, 30 anos deveremos ter 300, 400 ou quem sabe até 500 mil de habitantes. O que se faz necessário que esta administração e as administrações públicas de toda a RMC deverão estarem preocupadas com a mobilidade urbana, porque nós não queremos transformar a nossa cidade e a nossa região em cidades que vivem estressadas com congestionamentos de trânsito. E o corredor metropolitano, ao servir a cidade de Santa Bárbara, Americana, Sumaré, Nova Odessa, e passando aqui por Hortolândia, para Campinas, certamente estará favorecendo, aliviando os grandes congestionamentos que nós temos nas grandes rodovias, que devem fazer a função de rodovia e que, no entanto, tem feito, às vezes, até a função de avenidas. Então, certamente, o corredor metropolitano estará trazendo para toda esta região o progresso e o desenvolvimento. Quero aqui antecipar duas preocupações que temos, Joaquim, em especial na cidade de Hortolândia. Primeiro, o cruzamento em nível da Olívio Francischini com a Avenida Emancipação. Certamente esse cruzamento estará trazendo ali algumas preocupações, estará trazendo algumas dificuldades para os moradores que vão cruzar. Então, gostaria de já me antecipar aqui, colocar uma proposta, uma vez que não foi possível, até por questões financeiras, de atender o nosso pleito inicial, que era a construção do viaduto, para que este cruzamento não ocorresse em nível. Então, a nossa sugestão, para que a gente possa fazer ali, uma grande rotatória, para fazer com que o nosso trânsito possa fluir com mais segurança e sem nenhum prejuízo no trajeto dos usuários. O mesmo, eu quero crer que estaremos encontrando também essa dificuldade no cruzamento da antiga SP-101, que nós chamamos de Estrada Velha do Presídio. Ali também já tem um grande fluxo de veículos e teremos ali um cruzamento em nível que poderá estar dificultando ali os usuários que certamente estarão fazendo o cruzamento no corredor metropolitano. Então, a sugestão da construção de duas grandes rotatórias, que aí eu creio que pelo menos para um atendimento da demanda na atualidade nós estaremos conseguindo resolver. Do mais, fico aqui com a ansiedade de conhecer o projeto e a ansiedade maior de ver o projeto em execução, principalmente aqui na nossa cidade. Um grande abraço e, mais uma vez, agradecer o Joaquim e toda a equipe técnica que vem expor e, mais uma vez, reconheço a grande parceria que o Joaquim tem demonstrado com a nossa cidade de Hortolândia. Muito obrigado e um grande abraço. Nossos agradecimentos ao excelentíssimo senhor Antônio Meira, prefeito do município de Hortolândia. Pedimos às autoridades da mesa que, por gentileza, desfaçam, pois logo em seguida nós daremos início às explanações do Dr. Joaquim. Então, a mesa, por gentileza, se desfaça neste momento. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença das seguintes autoridades que se apresentaram a este cerimonial. Dr. Antônio César Esquilante, advogado da EMTU. Senhor Edson Zilião, gerente regional da EMTU. Senhor Aparecido Serafim, diretor de transportes, representando o município de Valinhos. Secretário Municipal de Planejamento do município de Sumaré, senhor José Carlos Alves. A chefe de gabinete da Prefeitura de Hortolândia, a jornalista Juliana Tonin. A doutora Késia, representando a Secretaria de Habitação neste evento. Ao senhor Wagner Salustiano, superintendente de comunicação da Prefeitura de Sumaré. Ao secretário interino de obras da Prefeitura de Hortolândia, senhor Edson Nascimento. Ao secretário interino de Planejamento Urbano da Prefeitura de Hortolândia, senhor Sérgio Souza. A todos e a todas, iniciamos neste momento com as explanações do Dr. Joaquim Lopes, que fará a apresentação do projeto.
Por favor, entreguem suas questões às recepcionistas até o encerramento desta exposição, pois em seguida a comissão se reunirá para apuração. Com vocês, então, senhoras e senhores, Dr. Joaquim Lopes. Bem, vamos passar então. Queria aqui apenas uma apresentação institucional da MTU. Nesse quadro aqui, nós estamos vinculados, a MTU é uma empresa ao lado do metrô, Estrada de Ferro, Campos do Jordão e CPTM, vinculadas à Secretaria de Transportes Metropolitano, Secretaria de Estado e tal. Nosso papel aqui, a nossa missão é gerenciar os sistemas de média e baixa capacidade de transportes nas regiões metropolitanas. Esse gerenciar compreende, a gente faz planejamento, fiscaliza, controla e empreende também ali na expansão da infraestrutura. Esse aqui é o nosso território. Nós estamos aqui na região metropolitana de Campinas, mas a gente opera aqui, são 39 municípios aqui na Grande São Paulo, mais 39 na região do Vale, mais 9 aqui na região metropolitana da Baixada Santista e o nosso aqui. Então, é aqui essa é a nossa cidade, digamos assim. São 4 regiões, 27 milhões de habitantes. A nossa missão é promover o atendimento à demanda, estruturar e administrar o transporte de pessoas em territórios metropolitanos do Estado de São Paulo. Essa é a missão da nossa empresa. Na apresentação hoje aqui, a gente vai, são 5 tópicos aqui, para falar um pouco aqui do objetivo desse empreendimento, desse trecho aqui. Ele se insere no investimento um pouco maior em toda a região metropolitana. Quando nós falamos do Corredor Noroeste, o vereador hoje, Bilel Soares, o nosso objetivo aqui é aumentar o grau de confiabilidade do sistema, melhorar a regularidade do serviço, melhorar o conforto, permitir a criação de novos serviços de atendimento, como serviços expressos, semi-expressos, facilitar a integração das redes metropolitanas e municipais. Essa integração ainda, mesmo que física, ela só se dá nos terminais. Aprimorar o controle, a fiscalização da prestação de serviço e melhorar a informação e a comunicação com os clientes que usam os nossos serviços de transportes metropolitanos. Esse conjunto esses são os objetivos. As ações previstas nesse plano prevê implementar a infraestrutura de transportes, tá certo? De passageiros, inclusive com faixas exclusivas para ônibus, adequar o viário quando necessário, implantar melhoria no sistema viário, compreende aí a sinalização, a comunicação, construir terminais, estações de transferência e implantar também, às vezes, estações de embarque e desembarque. Reorganizar a rede de transportes. Com a infraestrutura implantada, é possível reorganizar essa rede de transportes, promovendo algumas racionalizações e integrando, aumentando aí a integração entre o sistema metropolitano e o sistema local. Aqui, os municipais sempre farão o papel de alimentador, e nessas viagens que transcendem aí os limites dos municípios. E é possível, com isso, implantando a infraestrutura, implantando a racionalização, é possível contemplar nesse conjunto de investimentos, valorizar o entorno dessas intervenções, com criação de espaços urbanos, aumentando aí a qualidade de vida, promovendo condições de segurança, conforto, e bem-estar, de certa forma, para a população como um todo, que está recebendo o investimento.
Aqui a área de influência, aqui são os 20 municípios, né? Onde a gente tem aqui uma área de mais de 3.000 né? Quase 4.000 metros quadrados, é o que compreende o nosso território. Tem aqui dentro aproximadamente, né, habitam aqui esses 20 municípios, 3 milhões de habitantes, de paulistas, né? Isso representa quase 7% da população do estado de São Paulo, e nessas 7 áreas, nesses 20 municípios, né, em particular aqui, nesses 7 municípios, né, que está onde nós estamos empreendendo, a gente tem ali 70% de toda a demanda dos 20 municípios. Então, aqui a gente vai para o mapa, né? Isso aqui é o mapa geral, né, da intervenção, né, como a gente tem feito aqui. Então, nós estamos aqui, olha, tem um trecho muito grande, está aqui em Santa Bárbara, né? Aqui a gente tem Americana, tá certo? Nova Odessa, né? Nova Odessa, Sumaré, né? Descendo aqui para Sumaré, Hortolândia, né? Campinas, né? Um pedaço aqui já de Campinas, entrando aqui em Campinas, né? Nesse trecho todo aqui. Aqui tem uma parte que já está pronta e a gente vai passar nesse mapa, não é isso? Então eu vou pedir aqui, nós vamos passar aqui. Então, um pedaço que está pronto. Esse aqui é o terminal metrô, né? Lá em Campinas, o pedaço já implantado. São ilustrações, são fotos do terminal metropolitano. Aqui, das estações de transferência na Lix. Aqui da nossa Olívio Francisquini, aqui em Hortolândia. Aqui um trecho que está em obras, aqui já em Nova Odessa, né? Aqui a Avenida Ampélio Gazeta, em Nova Odessa, que está em obra, toda ela em obra. Com as estações já de transferência, né, sendo implantadas, aqui a gente está indo em direção a Sumaré, vindo em direção a Sumaré, né? O trecho foi o trecho que começou em 28 de dezembro de 2013. E aí chegamos no limite aí com Sumaré. Aqui em Americana, né? Aí um vídeo, nós desmontamos o terminal existente, vamos implantar aí um terminal novo nessa área, está aí na fase das fundações, subindo, implantando um viário à direita e vamos avançar por sobre o viário aqui, teremos um terminal novo aqui na cidade de Americana, né? Que vai atender o sistema metropolitano e o sistema municipal, né? A estação, o que está lá hoje, o terminal, ele vira a estação de transferência Abdo Najar. Aí vamos aqui para Santa Bárbara do Oeste, aqui Avenida São Paulo, Avenida Europa, né? Indo Avenida São Paulo. Nesse trecho aqui a gente está compactando toda a rede aérea, né? Eram uns postes ainda de aroeira que a gente tinha no começo do século passado, por onde passava a faixa de alta tensão, como a gente tinha aqui na Olívio, e a gente está compactando aí para implantar a faixa de exclusiva para o ônibus, né? Aí em Santa Bárbara ainda, aqui é um viário novo, não existia, tem muito a ver com esse trecho que nós estamos discutindo aqui nessa tarde, é uma ligação da Avenida São Paulo com o centro de Santa Bárbara, né? Cortando e implantando o viário novo, né?
Aqui não existia nada, era um processo de negociação também, e essa área toda foi doada. Nós atravessamos a fazenda e conectamos lá em cima, tá vendo? Com a Avenida São Paulo, que a gente vê na foto lá em cima, né? Estamos na fazenda e a Avenida São Paulo está lá em cima, né? E aqui o terminal, ou o rodoterminal de Santa Bárbara do Oeste, né? Aonde os ônibus vão chegar aqui, né? Isso aqui é uma gravação do mês passado, de julho, né? Já está mais avançado. Aqui deve ser a rodoviária nova de Santa Bárbara do Oeste. Então, vamos ficar aqui ainda. Então, a gente viu aqui, está implantado, vimos um pedaço da Olívio, né, que também já está implantado, né, e, o melhor, tem um pedaço aqui, só abrindo aqui o mapa, aqui está Olívio, tá certo? Em processo de contratação de obras, tá certo? São as obras complementares. Não, volta. As obras complementares, tá certo? Está abrindo lá a licitação, nós estamos no meio do processo, estava explicando ao prefeito agora, né? Pouco, nós estamos no meio do processo de licitação, ainda na fase de recurso e contra-razão, né? Quarta-feira venceu o prazo, e aqui a gente tem um prolongamento aqui da Olívio Francischini, chegando aqui quase na divisa com Campinas, né? E aqui nesse lote, que está em contratação de obra, você tem aqui o viário, você tem aqui tem um terminal em Sumaré, um terminal aqui no Rosolém e algumas outras estações de transferência aí. Muito bem. O trecho hoje aqui em discussão, ele diz respeito a essa ligação aqui, do terminal aqui de Hortolândia, né? Indo em direção a Sumaré. Né? Aqui está o terminal, como é que a gente avança aqui nesse trecho aqui. Esse é o objeto da nossa discussão, que vem um zoom agora. Né? Então, está aqui esse trecho. Né? Como é que a gente está vendo lá? A gente viu a Avenida Rebouças, né? Na confluência da Massini, Antônio Massini, a gente aproveita, né? Saindo de Sumaré em direção a Hortolândia, aproveita aqui a Rebouças, entra aqui na área do Horto e se conecta aqui com o nosso terminal de Hortolândia, por dentro. A gente vai ter alguns detalhes aqui. Então, detalhe. A função desse trecho, né, que a gente chama aqui de variante Hortolândia, Sumaré ou Sumaré Hortolândia, é integrar o serviço de transporte nesses 3 municípios aqui, dentro do todo, né? Só para um dado para vocês. Em atração de viagens, Campinas, hoje, é o município com o maior número de atração de viagens, né? Hortolândia é o 2º município na região em atração de viagens, né? Depois nós temos a cidade de Americana, depois Sumaré e depois Santa Bárbara do Oeste, né? Então, nessa ligação, nessa diretriz de traçado, a gente quer, com isso, internalizar o atendimento do serviço de transportes, né? Facilitando. Hoje, né, o cidadão que usa o serviço de transportes nessa região, ele está lá na rodovia, né? A rodovia tem um outro papel, a rodovia, não é o lugar mais adequado para fazer o deslocamento do serviço de transportes, principalmente metropolitano, entre cidades, mas com característica quase que urbana, né? Em razão dos volumes, né? Então, a gente tem aqui, olhando só para, grosso modo, para alguns números, são quase 65 mil passageiros dia, né? Utilizando aqui essa, saindo daqui Sumaré, Hortolândia e Campinas, né? É uma opção de deslocamento de viária independente da rodovia em Anhanguera e Bandeirantes, importante para a gente, né?
esse traçado aqui, ele também se caracteriza, olhando para o todo, como alternativa de transposição a algumas barreiras físicas e naturais, como o caso da ferrovia e o Ribeirão dos Quilombos, lá em Sumaré, né? E ele é complementar, né, ao corredor nessa ligação de Campinas a Santa Bárbara do Oeste, né? E ele vai, quando implantado, propiciar, de certa forma, uma integração entre o sistema municipal, metropolitano e o rodoviário de passageiros, né? São 8,2 quilômetros que tem esse traçado, entre viário novo, adequação de viário a implantar. Está previsto aqui o rodo terminal metropolitano de Sumaré a implantar, 6 estações de embarque e desembarque, a transposição da ferrovia do Ribeirão dos Quilombos a implantar e o terminal metropolitano de Hortolândia já implantado, né? Então, aqui, olhando aqui para o trecho, né, com uma outra ilustração, então a gente tem aqui em azul são os terminais, né, o de Hortolândia, o de Sumaré, e aqui as estações de transferência, de embarque e desembarque ao longo do corredor, né? Só para lembrar, o corredor hoje, esses deslocamentos, a gente sai aqui, está usando a SMR 20, né? Que é esse trecho aqui, ó, né? Então, isso é o que a gente tem feito hoje nos deslocamentos metropolitanos. O que a gente está considerando nesse projeto é tornar isso aqui mais retilíneo, passando por aqui. Então, aqui, olhando agora trecho por trecho, né, nós temos o terminal implantado, né, de Hortolândia, tá certo? Está previsto nesse trecho, são 3 obras de arte, né, são 3 pontes, né, aqui tem, né, um perfil, né, a seção, né, dessas pontes, né? Como é que a gente está enxergando, como é que a gente está vendo isso aqui, né? Passando. Aqui ainda, né, tem mais uma, olhando aqui um detalhe aqui no final da Rebouças, né, desse traçado aqui, dessa obra de arte, né? Também aqui um perfil, né? O que está previsto aqui, né? No finalzinho aqui da Rebouças, passeio, faixa de rolamento, uma faixa para o ônibus, o canteiro, faixa de ônibus, a faixa de rolamento aqui com 7 metros, né? E aí um espaço para a ciclovia e o passeio, né? Aqui o início da Rebouças, olhando do outro lado, vindo em direção a Hortolândia. Aqui, saindo, então, olhando aqui para, né, na diretriz desse traçado, a gente tem lá o Parque Ecológico Hortoflorestal, o pessoal pesquisou, levantou lá a Lei 3.496, de 3 de outubro de 2000, né? Levantamos aqui essa matrícula, né? Aqui no meio dessa área tem uma área de servidão em favor da CPFL, né? Nós estamos propondo usar essa área de servidão aqui da CPFL para implantar o nosso corredor. Aqui a matrícula está em nome da FEPASA, né? A gente levantou isso aqui junto ao Registro de Imóveis de Sumaré, e essa área aqui tem 6 milhões aqui, de metros quadrados. Olhando ainda, estudando um pouco essa área do horto, né? Nessa lei aqui, essas áreas elas foram desapropriadas pelo município, né? Aqui do Instituto de Promoção Menor de Sumaré, a área da Associação Cultural Nipo-Brasileira, a PAI, né? A Associação Sumarense de Aeromodelismo, a área do Centro de Ressocialização, né? Então, isso aqui tem uma discussão toda para ser feita. Elas foram desapropriadas, mas ainda me parece que, não sei se ainda se foram efetivamente pagas, né? Vamos passar. E, né? Aqui há uma discussão e uma preocupação muito grande com o horto, né? E a MTU, olhando mais detalhadamente para esta área que a gente tem aqui no meio, né?
essa área do que a gente chama aqui de horto instituída e tal, a gente vai ver que nós queremos incorporá-la ao projeto e dar para ela mesma a função de horto. Porque hoje o que se tem ali não tem nenhuma riqueza de diversidade, não é? Biológica, só tem plantação de eucalipto, né? É só plantação de eucalipto, então não tem riqueza nenhuma. Então a gente está propondo ali para essa área, incorpora essa área atrás para o projeto, vamos construir viveiros e áreas de aprendizagem, melhorar a biodiversidade do horto através do plantio e da própria compensação ambiental do empreendimento naquela área, não é? E contribuir para a revitalização dessas áreas degradadas existentes, porque ali no entorno, não é, você tem ali uma situação muito, não é, ela está muito degradada aquela área. É possível fazer isso através de um convênio, não é? Depois aqui com o município e Secretaria de Educação e Meio Ambiente, não é, para manter depois esse espaço aí, não é? É possível, portanto, trabalhar nesse sentido, incorporando e dando para ela, dedicando todo o cuidado que tem aqui a hora que se for fazer o empreendimento. Aqui ainda, então, saindo de lá, a gente tem a área do Condefar, que é onde a proposta de ampliação do futuro terminal, né? Tem uma transposição, né, sobre um conjunto ferroviário que está tombado. Nós descobrimos isso aqui, saiu, se eu não me engano, em fevereiro, mas deve ter essa informação aqui mais detalhada, em fevereiro do ano passado, né? E subindo aqui, então, passando sobre essa área, Avenida José Massini, e entrando aqui na Rebouças, né? E aí a gente entra nessa área, vindo em direção à Hortolândia. Pode passar? Então, aqui olhando um pouco para essa área, nós, numa primeira proposta lá para o Conselho do Patrimônio do Estado, o Conselho já se manifestou contrário, não é? Numa primeira votação, nós interpusemos um recurso, não é? Para essa área, para esse estudo nosso. Isso aqui são detalhes dessa área que a gente tem lá. Pode ir passando. Aqui era exatamente a proposição nossa para chegarmos lá à rodoviária, né, que se quer fazer. Então, aqui é um detalhe, né, do viaduto em transposição, essa área aqui, ferroviária, uma proposta aqui em fazer esse projeto também, observando aqui uma ponte ferroviária, né, estilo ferroviária da época e tal, passando aqui por sobre as casinhas, né, e aqui, né, vencendo também o Ribeirão dos Quilombos, né. Então, olhando, só volta um pouquinho, né. Então, aqui só com os cuidados, né, olhando aqui está o bem tombado. Na verdade, esse bem tombado ele tem uma área de extensão de 450 metros, de uma área, de uma ponta a outra, né? Aqui a gente está mostrando aqui apenas o casarinho, mas ainda tem aqui a estação Rebouças e tal, né? Então, essa aqui é a proposição, né? Sobe, passa, né, por aqui. Essa foi a proposta que não foi aprovada, em que a gente está interpondo o recurso. Aqui um detalhe, né, dessa transposição. Aqui uma outra visão ainda, né, para mostrar aqui o cuidado, né, como é que se comportariam aí esses, né, como é que se daria esse acesso, né, vencendo o Ribeirão e chegando na área do terminal. Aqui, isso aqui tudo integrava lá o estudo, né? Então, a ciclovia, como é que vai se comportar, como é que ela vai acessar, não é? As rampas de acesso, por exemplo, do passeio e ciclovia para acessar essa área tombada, o acesso e integração com a área institucional, como é que ela se daria, não é? O mobiliário urbano, não é? Então, com a ponte com ciclovia, não é? Ciclovia, com bicicletários implantados, que é uma proposta de recuperar. Aqui não é restaurar, não é? Mas a gente poderia ajudar muito na revitalização desta área que hoje está lá, até com o princípio de
com o princípio de invasão, né? Tem lá na audiência pública de Sumaré, fizemos lá para a conselheira do CONDEFAT, houve lá entre os presentes uma denúncia de uma invasão aqui nessa área aqui, de uma construção de uma igreja dentro da área tombada, né? Nós entendemos que isso aqui é possível recuperar e trazer num processo de revitalização também, e incorporamos esse projeto dentro do corredor aqui. Então aqui é só detalhe, né, mostrando aqui um pouco o sentido dos fluxos, né, como é que se comportariam, o sentido das vias, né, tráfego, como é que se daria esse processo todo aí, né? Então daria para estar recuperando parte dessa memória aqui, importante aqui na história da região, dentro do projeto, né? Bom, aqui é o terminal, né? Olhando por todo, vencemos então a área, olhando um pouco para o terminal, olhando um pouco para a avenida, que é a Avenida Massini. Pode passar. Aqui, quando se propôs aqui a José Massini, né, a pergunta que vem, né, em atendimento sempre o Ministério Público pergunta: vocês estão atendendo o artigo 5º da resolução do CONAMA? Estão estudando outras? Nós estudamos outras alternativas, tá certo? Para acessar essa área, né? Então eu tenho aqui 450 metros aqui de extensão, né? Nós estudamos algumas outras alternativas, né? Amarela aqui, né, fazendo um binário no centro, chegando lá em Sumaré, e um outro traçado olhando aqui para a Avenida da Saudade. Então aqui tem um quadro. Então isso aqui é só um detalhe, né, ampliado dessa alternativa. Pode passar. Aqui um outro detalhe, então, como é que a gente sai daqui da Rebouças para acessar lá o terminal de Sumaré. Também aqui é uma outra proposta, que foi uma alternativa que foi examinada, e aqui a gente tem um resumo delas, né? Então, olha, a alternativa 1, ela não atingia lá o conjunto tombado, né? Mas ela tem um percurso negativo de 4 quilômetros por viagem, as vias são muito estreitas, não permitem implantação de estação. O corredor à direita, teria que locar o corredor à direita no viário, comprometeríamos áreas de estacionamento e teria um impacto nas conversões à direita, né? Então, isso aqui são as desvantagens dessa alternativa 1, montando aquele binário no centro de Sumaré. Na alternativa 2, na Avenida da Saudade, a gente também não atinge o conjunto tombado, né, mas aí a gente teria que promover ali um número muito grande de desapropriação para a implantação do viário. E, finalmente, o traçado da Avenida José Massini, né? Aonde está? Por isso é que nós estamos insistindo e interpusemos o recurso junto ao CONDEFAT para examinar isso. Por quê? A largura do viário é compatível com o traçado lá, que a gente vem usando lá na Rebouças. O número de desapropriação é mínimo e dá para revitalizar essa área da ferrovia com uso e ocupação cultural. Essa é a contrapartida que a gente está oferecendo para esse traçado. A desvantagem é a interferência física e visual no conjunto da estação ferroviária, né? Por isso é que, né, insisto, interpusemos o recurso, porque entendemos que nessa decisão do CONDEFAT só havia só um interesse foi contemplado, que é o da preservação da memória em detrimento da mobilidade, né? Então, a interposição do recurso ao secretário Marcelo foi no sentido de que ele precisa harmonizar o conflito existente entre esses dois interesses públicos, a mobilidade e a preservação da memória, que precisam ser contemplados, né? Aqui, detalhe então da Rebouças, né, com operação à porta esquerda vindo para cá.
As estações seguem o mesmo padrão daqueles que a gente viu aqui que estão em execução, né, com faixa de desaceleração e ultrapassagem, ciclovia, paraciclo, pode passar. Aqui ainda o detalhe dessas estações que estão lá em implantação no trecho de cima, né, estação de embarque e desembarque. Aqui olhando então como é que isso se daria, né, com a implantação das estações, aqui olhando para o viário e para as estações, e aqui uma perspectiva, então, da estação implantada. Olhamos aqui já para bom, a área lá do terminal são 34 mil metros, está aqui a área construída, não é? Uma planta aqui do terminal, como é que... né, chega, e aqui o local onde ele vai estar. Vamos passando. Aí é só um detalhe, também né, uma ilustração, a perspectiva do terminal. Pode passando. Pode passar. A planta baixa do terminal. As ciclovias, né, ao longo de todo esse traçado, né, da Olívio Francisquini, Rebouças, né, por dentro né, seguindo a faixa de domínio, passando pelo Horto, encontrando com a Rebouças, né, seria implantado aqui. Na verdade, aqui já está implantado, né? Teríamos que dar continuidade para essa ciclovia indo lá para Sumaré, né? O trecho aqui, né, nesse trecho aqui, Hortolândia-Sumaré, né? Pode passar. Aqui é só o detalhe, né? Os bicicletários, eles estão incorporados à nossa política de favorecer aqui a cultura de modos não motorizados. Então, só para mostrar para vocês que a gente já tem bicicletário em todos os terminais, São Bernardo, Jabaquara, Hortolândia, Americana, Guarulhos, São Mateus, Santo André, né? Não é discurso isso. Pode passar? O que é que a gente espera com a implantação dessa infraestrutura toda? Melhorar o desempenho operacional do serviço por ônibus, né? E com isso reduzir tempo de viagem, diminuir aqui o consumo de combustível, com isso reduzir a emissão de poluentes, agregar conforto e segurança para os usuários e viabilizar aí também modos alternativos como as ciclovias, bicicletários, recuperar, né, áreas que estão degradadas, implantar novas áreas verdes com tratamento paisagístico, revitalizar essa área do bem tombado, recuperar a parte do Horto, né, e melhorar a integração viária entre esses dois municípios importantes da nossa região, entre Hortolândia e Sumaré, né, cuja conversa hoje, né, se dá somente pelas rodovias ou pela SMR, né? É a única forma que a gente tem de acesso. Nós temos aqui uma escassez muito grande de viário, né? A segurança, as vantagens, né, com infraestrutura adequada, conforto, né, com terminais, né, com tudo que os terminais trazem de importante, né, não é só a infraestrutura, é a segurança, são serviços, informação, né, redução no tempo de viagem, né, quando você tem um traçado mais retilíneo, você consegue melhorar a velocidade comercial, né, do projeto. Aqui é só um dado em tempos de viagem, né? Terminal Hortolândia, Terminal Sumaré. Olhando essa ligação, a gente tem hoje 31 minutos, dá para ter uma economia de 10 minutos aí, o que dá 32%, né? De ganho de tempo de viagem. Sumaré Campinas, né? Via aqui Hortolândia também, tem uma economia de 13%, centro de Hortolândia ao centro de Sumaré. Dá para a gente hoje estar levando, usando lá a SMR ou usando, não é? Está levando 56 minutos. Isso aqui é transporte coletivo, dá para ter mais um ganho de 32% aí, de ganho no tempo de viagem. Pode passar.
O que é que está previsto, então, nesse empreendimento? 4,5 km de viário novo e faixa exclusiva, entre o terminal de Hortolândia até a Avenida Rebouças. Esse é viário novo, não existe esse viário. Mais 2,2 de faixa exclusiva junto ao canteiro central, em viário existente, né, com pavimento rígido nas estações de parada, mais 1,5 km de adequação da rotatória e desemboque da obra de arte e exposição, lá na transposição do Ribeirão dos Quilombos. As obras de arte especiais aqui são a transposição do córrego da Terra Preta, transposição do córrego sem nome, é esse aqui mesmo, é córrego sem nome, transposição do Ribeirão Hortolândia e transposição da ferrovia e Ribeirão dos Quilombos. Terminais, um novo terminal, um terminal metropolitano em Sumaré, estações de embarque e desembarque e 7,8 km de pista de ciclovia. Né? Isso aqui, só para recordar, isso aqui, então, os equipamentos implantados, a gente sempre mostra isso, é importante mostrar o antes e o depois, porque toda vez que você fala do novo, acaba suscitando uma expectativa, uma certa apreensão. Então, para quem não se recorda, isso aqui era a Avenida da Alix da Cunha, antes da implantação da faixa de ônibus, né? Os ônibus paravam aqui, né? Não tínhamos nenhum tratamento, né? E nenhum acesso para isso aqui. É o problema que a gente enfrenta aqui hoje nas cidades. As cidades vão crescendo e, na ausência de sistema viário, as rodovias que tem na região acabam virando avenidas, né? E as avenidas ou as rodovias, elas têm uma outra função, né? Que são promover as viagens de média e longa distância. Não é o lugar mais adequado para esses deslocamentos cotidianos que acontecem. Então, né, aqui é com a implantação, né, como é que ficou. Né? Então, note que aqui você tinha, as pessoas desciam, né, para cá, aqui né, hoje essa travessia não se dá mais em nível, você acessa aqui da rua em cima, você desce aqui no canteiro central sem nenhum risco de atropelamento, de acidente, né? E toma o ônibus que está indo para o centro ou que está vindo aqui para Hortolândia, né? Num sentido ou no outro, né? E esse equipamento acaba atendendo, né, o serviço rodoviário, o serviço municipal, o serviço metropolitano e também o serviço de fretamento, né? Aqui que é bastante forte na nossa região. Aqui, um outro exemplo, o prefeito disse, né? Nós tínhamos aqui o linhão desenergizado na Olívio Francischini, né? Nós só tínhamos um trecho da rua, tinha um outro pedaço que eles tinham seções que não estavam prontas, né? E aqui, com a implantação da nova Olívio Francischini, né? Então, nota que, né, a gente observa grandes vazios, né, e aqui com a implantação, olhando para cá, não é, olha, você tem um processo novo aqui, né, na cidade. O terminal está aqui, o linhão que estava aqui, foram removidos, ele estava desenergizado, implantamos o canteiro, a faixa, e nós estamos tratando desse trecho para lá, como é que a gente continua ainda em direção a Sumaré. O lado de cá está resolvido, né? Está contratado. Então, como é que a gente complementa agora indo lá para Sumaré? Como é que a gente continua aqui a avenida? Pode passar? Aqui eram os terminais, né? A situação de embarque e desembarque, eu não sei se aqui entre vocês chegaram a presenciar essa situação aqui alguns anos atrás e depois com o terminal implantado, né? Então, o acesso é diferente. Enfim, essa né? Enfim, agora aqui a gente dá os 5 minutos
para recolher aí as perguntas. Quem quer fazer a pergunta por escrito, pode fazer as perguntas por escrito. Aí tem uma comissão aí de técnicos da MTU que vai sentar, vai responder. A gente sai para um cafezinho de 15 minutos e depois volta aqui para ouvir as perguntas e as respostas. Tá? Tá ok? Muito obrigado pela atenção. Senhoras e senhores, retornamos então com a recomposição da mesa diretora. Na mesa, Dr. Joaquim Lopes, presidente da MTU, acompanhado do Dr. César Esquilante, que é advogado da MTU. Passo então aos senhores a condução das atividades e as respostas às perguntas então. Tem um conjunto aqui de perguntas que é do outro trecho que está em contratação, né? Que é o trecho de obras complementares, que é do Parque Peron, tá? Então, por que houve alteração em relação ao Parque Peron? Quanto tempo é a previsão do início das desapropriações? Quem pergunta é o João, né? Então, olha, esse trecho aí não faz parte dessa audiência aqui, tá? Mas nós podemos depois abrir uma discussão com vocês aqui para dar todos os esclarecimentos para os moradores do Parque Peron. Tem uma outra aqui do Parque Peron. Qual o cronograma das obras com relação ao Parque Peron? Então, esse trecho não faz parte do objeto dessa audiência pública, né? E também aqui tem um outro também do trecho do presídio Estrada Velha de Campinas, também relativo ao Parque Peron. Com relação ao Parque Peron, é isso, nós podemos marcar uma outra reunião e tratar apartado, porque não faz parte do objeto dessa discussão aqui hoje, né? Mas a gente está disposto a dar todas as informações e dar detalhes disso aqui. Esse lote, então, do lote de obras complementares que está em contratação de obra. Então, tem aqui, Pão da Hora, assina aqui o órgão empresa, o Kleber Watanabe, é isso? Kleber. Se o corredor visa o coletivo, por que passar pelo horto onde não tem passageiros e deixa de passar pela via de acesso a SMR 20, onde contempla alguns bairros? Então, a primeira informação, Kleber, os itinerários atuais eles não serão desatendidos. Segundo, a ligação entre Hortolândia e Sumaré através do corredor de ônibus, bem como a faixa, né, dedicada ao tráfego geral, beneficiarão o transporte coletivo em viagens mais rápidas, né? Nesse trecho, quando você implanta o corredor, ele vai ficar mais retilíneo, nós vamos melhorar a velocidade comercial, isso significa redução no tempo de viagem, né? O Kleber pergunta ainda, uma outra segunda pergunta. Em Sumaré, no trecho da Mancini e Rebouças, existem 6 escolas do infantil ao técnico com passagem de uma via expressa. Como será tratada a segurança das crianças ao entrarem e saírem das escolas? O corredor, Kleber, será dotado de sinalização, travessia dedicada, com informação, né? Tudo isso é incorporado no projeto, né? Tem lá você tem que fazer todos esses estudos de impacto de vizinhança, como é que você trata isso, não é? Então, isso está tudo no projeto. A Julieta Maria de Frutas. Avaliação, forma e tempo de desocupação. Como é realizada a avaliação das residências, o valor que há que ser pago é como valor de mercado ou valor venal? Após a negociação, qual é o prazo para a desocupação do imóvel?
os imóveis, Julieta, são avaliados pelo valor de mercado, né? Isso aqui é para desocupação, a desocupação será previamente informada após esgotar todos os trâmites do judiciário. Então, até detalhando ainda mais, quando você termina o projeto e definiu que você vai passar naquele trecho, que você precisa daquele imóvel que pertence a um ou outro particular, isso é instruído todo um estudo que vai dar origem a um decreto de utilidade pública. Para que esse decreto saia, depois de utilidade pública, saia publicado, constando a relação dos imóveis, é feito todo um estudo sobre aqueles imóveis. Depois é feita uma pesquisa de valoração, não é uma pesquisa, são pesquisas para levantar o valor de mercado do imóvel. Feito tudo isso aqui, quando sai da empresa, ele começa a tramitar, ele passa por 14 instâncias dentro do governo, olhando se a pesquisa foi feita, se o valor está correto, se o tamanho do imóvel é aquele e tal. Quer dizer, se cerca de todos os cuidados antes de sair publicado o decreto. Quando sai publicado o decreto, é com esse decreto, e aí com o valor correspondente que se dá entrada no judiciário pedindo a emissão de posse daquele imóvel para implantar o projeto. Aí o juiz vai olhar este processo, vai conferir esses dados, todos que estão lá embasando aquele estudo, que deram origem àquele decreto, vai designar perito para confirmar se os números que o Estado ofereceu estão corretos ou não, antes de decidir. Aí saiu, você pode depositar, a gente já deposita em juízo, aí antes de sair esse laudo todo. Então tem todo um rito, mas a indenização é sempre pelo valor de mercado, Então tem aqui também, olha, o Felipe Barbosa também, a pergunta era a mesma pergunta, Como e quando serão indenizados os proprietários que por acaso sofreram indenização? Quais os critérios? Já está incluso no projeto? Ainda não, nós estamos fechando isso tudo, Mas a mesma resposta que eu dei para a dona Julieta vale para cá. O Mauro José da Cunha, rodoviária em Hortolândia, local, pesquisa e localização. Ele está fazendo uma sugestão, da rodoviária. Nesse traçado que a gente viu, nós não falamos de rodoviária aqui em Hortolândia, nós falamos do terminal, e utilizando ali o terminal municipal de Hortolândia, o existente. A Dalva pergunta qual é a data prevista para a publicação do edital para a execução da obra. Será na modalidade concorrência, valor estimado do orçado. Dalva, em vista da atual fase de projetos, dos estudos preliminares, não há no momento data para a publicação do edital. As obras serão contratadas sempre através de concorrência pública, não foram, ainda não temos sequer um valor, nós estamos fazendo os projetos, estamos desenvolvendo os projetos. Só para recordar, nós protocolamos aqui, agora, o mês passado, junto à CETESB, que é o órgão licenciador ambiental, a solicitação de orientação do estudo ambiental a ser produzido. Se vai ser um RAP, se vai ser um EIA-RIMA, se vai ser um estudo mais... Quem vai definir isso para a gente é a CETESB, que é a autoridade ambiental. Então, logo eu não tenho, porque ainda nessa fase da produção dos estudos ambientais, das audiências públicas ambientais, o projeto pode sofrer adequação e que pode impor custo, à obra. Corredor
rodovia SP-101. Quem pergunta é a Maria Claudete Gonçalves. Hoje tem sido constantes congestionamentos ou lentidões ao longo da rodovia SP-101, parte do corredor, o que tem gerado atraso no transporte metropolitano, como também aos usuários em geral da rodovia. Já existe alguma proposta por parte da concessionária para a solução desse problema? O trecho da rodovia SP-101, no questionamento, não faz parte do escopo dessa audiência pública. Estão previstos intervenção da MTU nas proximidades do trevo, com a avenida, ao final da Avenida Emancipação, e a construção de alças de acesso no limite do município de Campinas, quilômetro 5. A concessionária Rodovias do Tietê tem previsto, em contrato de concessão, a construção do novo trevo, Isso está no contrato de concessão da concessionária Rodovias do Tietê. O Rogério Bruno, é Rogério isso? Sim. Rogério Bruno, quantas linhas de ônibus e quantos passageiros circularão entre Sumaré e Hortolândia, Esse número justifica um corredor? Atualmente, de Sumaré e Hortolândia para o terminal Magalhães Teixeira, tem 35 linhas. São 80 mil passageiros dia, o que justifica a implantação do corredor, O trecho da variante é parte integrante do corredor Bilal Soares. Vou te dar mais um detalhe. Quando eu falo aqui dos 80 mil cidadãos que saem de Sumaré com destino a Campinas, quando eu olho só da Bandeirantes, da Anhanguera, vindo aqui só na área central de Sumaré, onde você tem lá o Ribeirão dos Quilombos, você tem a ferrovia, até a Rebouças ali, dali saem 16 mil cidadãos que vêm aqui em direção a Hortolândia, todos os dias. Mais 7 mil saem daqui procurando dessa mesma região, não estou contando os bairros depois da Anhanguera, não. Aqui, no centro de Sumaré. E dali ainda sai aproximadamente 7 mil cidadãos de Sumaré com destino àquele eixo da Dom Pedro, Unicamp, os shoppings, e mais 7 mil dessa mesma região, procurando lá Nova Odessa, Americana, essa região de cima. Então, são aí, dessa região central, aproximadamente 30 mil passageiros. Não estou falando do sumareense que está lá do outro lado da rodovia, não, que tem um carregamento pesado. Então, eu acredito que é um número bastante expressivo de cidadãos demandando por transportes, e que eu acho que tem que ter transportes, merece um corredor. O Rogério Bonil, Rogério Bonil, isso. Variante do corredor metropolitano. O Condefat rejeitou a passagem do corredor pela subestação em Sumaré. Os usuários da Avenida José Mancini, em sua maioria, também rejeitam. Por que a insistência da MTU? Eu vou lembrar que nós mostramos aqui, atendendo a resolução do CONAMA, alternativa porque a Mancini e as alternativas estudadas. Não sei se vocês se recordam, está aqui na apresentação, senão eu mostraria de novo. Mas uma das alternativas teria que implantar um binário no centro da cidade de Sumaré e acresceria. Toda vez que alguém saísse, um cidadão, a gente daria para ele teria que rodar 4 quilômetros a mais todos os dias para acessar a área, por viagem. Coloque e incorpore isso ao custo da operação no dia a dia para ver para quanto é que isso representa depois ao final da passagem, no preço da passagem, por dia. A segunda alternativa ali pela Avenida Saudade, nós estudamos também. Tem uma quadra de desapropriação. Uma quadra. Logo,
o bom senso me mandou, né, que eu interpusesse, tão logo tivemos a notícia do CONDEFAT, que em razão desses números todos que a gente estudou, levantou, que a gente interpusesse recurso junto ao CONDEFAT, não é, dizendo que discutindo, querendo rediscutir aquela decisão tomada, né? Eu interpus o recurso e o recurso está lá, o pessoal vai examinar isso aqui, né? Então, não sei se fica claro, né? Quer dizer, eu não quero acrescer 4 quilômetros de viagem. Por que eu estou insistindo, então, na Mancini? Porque eu não quero acrescer 4 quilômetros de viagem, cada viagem, não é? 4 quilômetros todos os dias para cada deslocamento, são 8 no final do dia para quem vai e para quem volta, não é? Quase 10 quilômetros a mais passeando dentro do ônibus, não é? Imagine cansado, não é? Final do dia e tal, não é? E a outra, eu também estou achando um despropósito interpor ou desapropriar um quarteirão, não é? Lá na diretriz da Avenida Saudade, em Sumaré, porque não pode passar sobre aquela área, não é? Então, é essa a argumentação que nós estamos interpondo junto ao Conselho, né? Tem uma outra ainda, variante corredor também do Bonil. Os ambientalistas e a população de Sumaré não querem agressão ao horto. Qual é a opção da MTU? Desde claro, a MTU também é contra qualquer tipo de agressão ao meio ambiente. E é por isso que nós estamos aqui propondo a implantação de um corredor, porque ele tem e vai trazer ganhos ambientais, não é, muito forte. Mas expusemos aqui, ao nosso ver, o que é que daríamos para, neste projeto, estar incorporando e recuperando a área do horto, né? Revitalizando uma área de patrimônio histórico que está abandonado, porque aquilo não é do município, não pertence ao município. O município está solicitando a guarda daquela área, né? Então, só para registrar isso, a gente também é contra qualquer agressão ao meio ambiente, né? E a gente propôs um plano de melhorias no horto sem agressão, que a gente entende que ali é uma área bastante importante, um equipamento importante, não só para o sumariense, né, mas para toda a região. Os estudos ambientais vão ser desenvolvidos, vamos considerar o horto nesses estudos, a sua revitalização, um projeto de reflorestamento para ampliar a biodiversidade, né, e a criação de um centro de educação ambiental. Isso tem que estar num plano, né? E essa é a nossa proposta para aquela área, que não é isso hoje. Hoje é uma área degradada, né? O corredor entre Hortolândia e Sumaré já existe e foi executado pela MTU. Por que a variante? Seria para aliviar, né, a Anhanguera e o trânsito de Hortolândia e Sumaré, né? O corredor tem um objetivo, que é priorizar o transporte de passageiro, né? Público de passageiro entre cidades, né? Que atualmente está utilizando a rodovia Anhanguera, usa parte do eixo da rodovia Anhanguera, em compartilhamento com outros modos de transporte, como, por exemplo, os veículos de carga pesada e perigosa, né, que estão na rodovia, trazendo risco, né, trazendo risco para o cidadão que só precisa acessar o trabalho, só precisa procurar a escola, né? Então, não é para aliviar a Anhanguera, né? Isso aqui é para preservar e para melhorar a situação de deslocamento do cidadão que usa o transporte coletivo por ônibus, né? Entendemos que ao implantar o corredor a gente vai internalizar esse atendimento, vai aproximar a nossa rede de serviços da população que mais precisa, né? Que tem no ônibus o seu modo de deslocamento, né?
e de maneira mais rápida, mais tranquila e mais segura do que é hoje. Por último, não tem mais ainda, tem aqui, a ampla maioria dos moradores e usuários não querem o corredor passando na Avenida Rebouças, já apresentaram uma opção à MTU por meio de arquiteto da área da Associação dos Engenheiros e Arquitetos Sumaré. Por que não estudar esse apoio alternativo? Olha, eu queria receber a proposta. Da última audiência pública havida lá na cidade de Sumaré, nós fizemos uma discussão depois e o pessoal ficou de encaminhar a proposta. Então, eu já vou deixar claro para vocês aqui, formalizado hoje na audiência, que até o presente momento a MTU não recebeu nenhum estudo formalmente da Associação dos Engenheiros de Sumaré. Eu quero ter acesso, eu quero incorporar o processo, nós queremos examinar toda aqueles dados, aquelas informações que a associação colocou lá no dia, mas nós não recebemos, então está a informação aqui, não recebemos nenhum estudo formal da Associação dos Engenheiros e Arquitetos lá de Sumaré, né? E se a gente receber, nós vamos estudar, vamos colocar números nela e responder formalmente, né? Aqui do Felipe Barbosa, quais os bairros da cidade de Hortolândia sofrerão a desapropriação? Quando ocorrerá efetivamente essa desapropriação? Olha, no trecho dessa apresentação, os locais que sofrerão desapropriação são glebas privadas que estão em fase de loteamento. Não há data para desapropriação, tendo em vista a atual fase do projeto. Tá. A Julieta Maria de Freitas, ela pergunta, né, a ligação de Hortolândia com Campinas. Ela quer saber sobre a divisa de Hortolândia e Campinas. Minha casa foi medida, fotografada e feita avaliação 2 vezes. Esse papel vai sair do papel quando? Então, essa aqui são aquelas famílias do Parque Peron, eu imagino, né, que estão ansiosas por eu vou juntar vou propor à prefeitura, né, para que a gente faça uma reunião, nós, a MTU e a Prefeitura de Hortolândia, para levar esse conjunto de informações para os moradores lá do Parque Peron, que estão ansiosos por notícia, para entender. Mas esse aqui, dona Julieta, é lá do Parque Peron. Divisa, não é? Chácaras Nova Boa Vista, então. Nós vamos... então, ele não é objeto hoje aqui desse trecho que nós estamos discutindo. Esse trecho está em contratação de obra, mas eu vou incorporar aqui o pessoal da Chácara Boa Vista junto e a gente faz essa discussão né? Mostra, apresenta o projeto, esclarece as dúvidas todas que vocês têm. Aqui eu tenho o Valdemir Rodrigues perguntando como vai ficar a desapropriação também da Nova Boa Vista ao lado do clube. Henricari, cruzamento da Estrada Velha, Campinas e a Montemor. Então está nesse conjunto. Esse trecho dessa pergunta não faz parte do objeto dessa audiência, não é? Então aqui nós vamos discutir. De qualquer maneira, é aquilo que eu estava dizendo para vocês aqui numa outra pergunta. Quando há desapropriação, quando é possível se fazer a indenização, a desapropriação, ela é sempre feita no Estado com base no valor de mercado, tá? Então, são essas as perguntas, né, que nós tivemos aqui na apresentação de hoje. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 perguntas que têm a ver com o objeto da apresentação. E 1, 2, 3, 4, 5 perguntas relativas ao trecho que está em contratação de obras, né?
Então, são essas as perguntas, né? Então, agradeço demais a presença de vocês aqui, importante, dos amigos, pessoal da MTU, os funcionários, os servidores aqui de Hortolândia, de Sumaré, né? Por essa tarde aqui, trazendo as suas perguntas, as suas contribuições para esse trecho que está em discussão. Muito obrigado a todos. Em nome da MTU, nós agradecemos a todos pela presença. Tenham todos uma ótima tarde. Até a próxima, se Deus quiser.